Sim. Bom dia, irmão Celso. Bom dia. Eu quero contar uma história para vocês. Não sei se vocês conhecem a história do burro, do rei e do prisioneiro. A história é a seguinte: na Idade Média, um prisioneiro, um homem foi condenado à morte, cometeu um crime e foi condenado à morte. E ele estava na prisão aguardando a sua, a sua execução. Ele ia morrer no dia seguinte, ia morrer enforcado. E aí na prisão, ele ali pensando na vida, em tudo que aconteceu com ele e tudo, aí apareceu um burrinho na janela da cela dele, do lado de fora do prédio. Ele começou então a conversar com o burrinho e dizendo: "Ah, meu burrinho, meu amigo, eu vou morrer amanhã, meu tempo está acabando, né? Chegou meu fim, não vai ter jeito", e se lamentando lá, não tinha com quem falar, aí falando com o burrinho. E o burrinho olhando para ele, né? E ele falando com o burrinho. Aí, de repente, passou um soldado e olhou e disse: "Ô, prisioneiro, o que está acontecendo aí? Você está falando com o burro?" Aí ele disse: a minha família, né, meu pai, meu avô, tá, nós fazemos parte de uma família que nós somos encantadores de burros. Nós sabemos fazer burro falar." Aí o soldado disse: "É mesmo, rapaz?" "É, já fiz vários burros falarem, a minha família toda e tudo." Aí o soldado ficou com aquilo na cabeça, aí foi lá procurar o rei. Aí chegou pro rei e disse: "Ô rei, tem um prisioneiro aí, o camarada faz burro falar." Aí o rei ficou interessado e disse: "Poxa vida, eu sou um rei muito rico, tenho muitos tesouros, meu harém é muito grande, os outros reis também têm. Eu sou muito rico, os outros reis também são ricos, eu tenho um grande exército, os outros reis também têm, mas eu não conheço nenhum rei que tenha um burro falante. Faz o seguinte, chama esse prisioneiro aqui." Aí apareceu o prisioneiro lá, ele levou o prisioneiro lá, colocaram ele na presença do rei. O rei virou para o prisioneiro e disse assim: "Vem cá, você sabe fazer burro falar?" Ele disse: "Sei." "Ué, então eu quero que você faça o seguinte: eu quero que você. Eu vou te dar um ano. Você ia morrer amanhã, você não vai mais. Eu vou te dar um ano e você vai me trazer aqui um burro falando. Se você me trouxer um burro aqui falando daqui a um ano, você está perdoado do seu crime, você vai ser liberto. Mas se você não aparecer aqui daqui a um ano com um burro falando, eu vou adicionar à sua pena um sofrimento de vários dias para você pagar pela sua pena." Aí o prisioneiro disse: "Tá bom, tá combinado, tá tudo certo. Daqui a um ano, só pode ficar tranquilo que eu estou de volta com um burro para dar de presente para o senhor, e o burro falando até mais de uma língua, porque quando eu ensino o burro, eu ensino a língua da terra e ensino mais uma língua para o burro." Aí o rei: "Rapaz, esse é o burro que eu queria, um burro falando duas línguas. Cara, quero ver que os outros reis vão ficar tudo com inveja." Aí o prisioneiro foi lá buscar as coisinhas dele lá na prisão, os pertences dele, tudo. E aí, quando ele estava chegando na prisão, aí um homem virou para ele e disse: "Ah, rapaz, eu te conheço. Tu não sabe fazer burro, falar coisa nenhuma. Mas por que que tu fez isso lá com o rei, rapaz?" Ele disse: "Olha só, meu amigo, é, em um ano o burro pode morrer, eu posso morrer, o rei pode morrer. Então, tem dias que a única coisa a fazer é
ganhar tempo. Aí o homem virou para ele, tudo bem, então tá, então agora você tem um ano, né? Ele falou, tem um ano. E aí saiu todo feliz da vida e falou para ela, ó, não fala para ninguém não, porque senão você vai estragar a minha estratégia aí, tá? E foi embora. E foi embora lá e começou a contar o um ano dele, dele lá. Por que que eu estou contando essa história para vocês? Na vida secular, no mundo, isso pode ser uma grande verdade. Mas na vida espiritual, aí a coisa muda um pouco de figura. O apóstolo Paulo, no livro de Hebreus, no capítulo 5, nos versículos de 15 a 16, ele diz assim: é, não é Hebreus, não, é Efésios. Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias em que vivemos são maus. Explicando espiritualmente essa passagem, Paulo está nos dizendo aqui para nós vivemos com consciência e com intenção. Não basta para nós apenas deixar a vida, né, a vida acontecer. É preciso observar como nós estamos vivendo, quais decisões, né, nós tomamos e quais caminhos, né, nós devemos seguir. Não viver como nécios, né, mas como sábios, porque nécios são insensatos, né? São aqueles que não refletem sobre as consequências, né, das coisas que decidem os seus atos, né? O sábio, ao contrário, ele age com o quê? Com discernimento, com equilíbrio, né? Buscando viver de forma que a sua vida tenha um propósito, né? E tenha principalmente um valor diante de Deus, né? Ele diz também que nós devemos viver remindo o tempo, né? Essa expressão significa aproveitar ao máximo, né, cada oportunidade, cada minuto da nossa vida. Isto é, nós não devemos desperdiçar, né, o nosso tempo, os dias, né, mas, ao contrário, para o bem, para o nosso bem, para o bem das outras pessoas também, para crescer, né, em sabedoria, espiritualidade, né, servir a Deus e amar, né, amar, usar sempre o amor. Porque os dias são maus, né? Então, o que Paulo está nos lembrando aqui? É que nós vivemos num mundo com desafios diários, distrações, tentações, e justamente por isso precisamos estar atentos, né? Ligados, para não deixar o tempo, né, escapar com coisas sem valor, principalmente sem valor eterno. Há algo que nós recebemos todos, né, de maneira igual.
a cada dia, que é o tempo. Nós não podemos aumentá-lo, não podemos diminuí-lo, não podemos guardá-lo, para depois. Temos que usar o tempo conforme ele vai sendo dado a nós dia a dia. Cada minuto que passa é uma oportunidade, né, que nós temos, e esse minuto, esses segundos, todos, eles não voltam mais, né? E é por isso que a palavra de Deus nos convida a andar com prudência, com sabedoria, né? Escolhendo bem como nós usamos os dias, ou seja, como nós usamos o nosso tempo. Esses dias difíceis, né, que nós estamos vivendo, e cada dia mais difíceis, né? Cada dia nós precisamos de mais tempo para resolver as coisas. Estamos sempre com pressa, né? A ansiedade aumenta, né? E o inimigo sempre colocando diante de nós distrações, né? Com que objetivo? Principalmente fazer com que nós desperdicemos o nosso tempo com coisas que não vão acrescentar nada à nossa vida e principalmente nos afastar de Deus, né? Mas é justamente nesses dias difíceis, né, que Deus nos chama para viver de uma outra maneira, né, de uma maneira diferente. Em vez de deixarmos, né, sermos arrastados pelo ritmo do mundo, somos convidados por Deus a caminhar com sabedoria, né, e guiados pelo Espírito Santo. Então, o tempo é um presente de Deus. Nós não podemos controlá-lo, mas podemos escolher como nós podemos viver a cada dia, né? E que a nossa vida seja marcada por sabedoria, acompanhada de fé, né, e propósito, né? Por isso nós devemos orar por isso, né? É, em outra, em outra, em outra passagem bíblica, o Paulo também nos fala lá em Hebreus 3, capítulo 3, versículos 7 e 8. Ele diz assim: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais, né, o vosso coração. E Jesus, lá em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, ele nos diz que eu venho sem demora, né? E comigo está a recompensa que eu tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Então, nós temos o Espírito Santo nos alertando, temos Jesus, né, nos avisando. Mas, infelizmente, o que mais existe hoje na igreja e fora dela são pessoas que estão agindo como quem quer ganhar tempo, protelando, adiando as suas decisões. E a maior das decisões, a decisão de fazer uma verdadeira entrega, né, a Cristo. Essa que é a pior. Eu chamo esses irmãos de são os cristãos de prateleira, né? Estão sempre na prateleira, tem sempre alguma coisa antes, né, para resolver antes de. Tem sempre algum assunto, alguma pendência, alguma coisa antes de resolver o seu assunto, a sua vida com Deus. Tem sempre alguma coisa. Essa expressão cristãos na prateleira não é um termo bíblico, né? Mas é uma metáfora popular que descreve um tipo de fé, né? Que é uma fé temporal, uma fé, eu poderia dizer, citacional, né?
situacional, que é o seguinte: ela se refere, né, aos cristãos que se apegam a Deus apenas em momentos de extrema dificuldade. Eles pulam da prateleira e se apegam a Deus, né? Problemas como doenças, problemas como problemas financeiros, né? Eu uma vez ouvi um pastor dizendo que não tem rico, não tem pobre, todo mundo tem problema financeiro, né? O problema financeiro do pobre é arrumar dinheiro, não é isso? Mas o rico também tem problema financeiro, e o problema financeiro do rico é não perder o dinheiro que ele tem, né? Então, esses nossos amigos, com certeza você deve conhecer alguém que é assim, né? Quando a coisa aperta, corre para a igreja, corre para Deus e começa a participar de tudo quanto é grupo e pedindo oração. Aí Deus resolveu o problema, aí volta para a prateleira, né? Resolveu o problema, volta para a prateleira. E como tem cristão de prateleira atualmente, né? São prisioneiros, igual o prisioneiro aí da história. Estão na mão do inimigo, achando que estão ganhando tempo, tentando fazer o impossível, que é fazer burro falar. Então, esses cristãos, na minha família tem, tudo quanto é lugar tem. E quando está tudo bem, some, desaparece. Ninguém sabe, ninguém viu e tal. É só aparecer um probleminha, é só aparecer uma dificuldade, pronto, aparece. Pula da prateleira e preciso disso, preciso que os irmãos orem, preciso de uma bênção. Ai, surgiu esse problema, surgiu aquele e tal, né? Para a fé, né, a nossa fé, a fé cristã, é uma fé verdadeira e duradoura, a fé que Jesus, né, ensina, a fé que Deus prega como sendo a fé que nós devemos ter, é aquela que se mantém firme, inclusive nos maus momentos, né? Não sendo apenas uma muleta, né, para as crises. Essa fé temporal, que é a fé baseada apenas em necessidades, né, assim, específicas, pontuais, como se Deus fosse um, né, isso é que é uma coisa ruim. A Sarah White fala para não, quando pediam a ela para orar na igreja e dependendo do nome, ela era corajosa, ela dizia, olha, eu não vou orar por esse irmão. E aconselho que a igreja também não ore, né? E a igreja ficava muitas vezes sem entender o que a Sarah White falava, porque o Espírito Santo falava para ela, olha, essa pessoa aí, não adianta orar por ela. Se Deus curar essa pessoa, se Deus resolver o problema dessa pessoa, ela vai receber a bênção, não vai agradecer e vai embora. E vai voltar para a vida do pecado, para a vida do erro que ela vivia antes. Então, para esse nome, a Sra. White falava, para esse nome, eu digo que nós não devemos orar. Mas nós não sabemos, né? Quantas vezes aparecem nomes, pessoas, é, pedindo oração, pedindo que nós oremos, mas muitas vezes nós oramos, infelizmente, né? Nós oramos e Deus até abençoa, né, pessoas que, assim que recebem a bênção, voltam lá para a prateleira. Continuam levando vida de quem quer fazer burro falar, né? Agora, tem os irmãos, né, que têm uma fé sólida, né? Essa fé, né, essa fé cristã, segundo essa perspectiva, é uma fé concreta, uma fé constante, né, e inabalável.
nos tempos de bonança e nos tempos de dificuldade também, né? É assim como que estivesse caminhando com a rocha, né? A fé em Deus, que deve ser a base, né, da nossa vida, em quem nós devemos firmar, né, os nossos pés sempre, né? E não apenas nos tempos de crise. Essa história, como tantas histórias que nós temos, inclusive na Bíblia, né? Jesus era especialista, né, em contar histórias. Se nós nos lembrarmos das parábolas que Jesus contava, para quem não sabe, não são as parábolas, não são necessariamente as parábolas que Jesus usou, não são necessariamente baseadas em fatos reais, e sim em histórias imaginárias, né, que Jesus criava. Porque qual era o objetivo de Jesus? Era passar uma mensagem, mas que Jesus, conhecendo, né, a memória humana, sabendo como a memória humana funciona, eles iam esquecer a mensagem, mas não iam esquecer da história. E quando se lembrassem da história, iam se lembrar da mensagem, né? Então, que essa mensagem do burro, do rei e do prisioneiro, que é uma história imaginária, é, nos ajude a nós não nos comportarmos diante de Deus como prisioneiros, como enganadores. Só que, nesse caso, o prisioneiro pode até estar achando que estava enganando todo mundo, não é? Mas é aquela velha história: quem engana pode enganar um aqui, o outro ali, né? Mas ninguém consegue enganar todo mundo o tempo todo. Então, nós podemos até enganar algumas pessoas, podemos enganar o pastor, podemos enganar os nossos irmãos, né? Mas nós não enganamos a Deus. E mesmo os nossos irmãos, nós não estaremos enganando a vida toda, né? Algum dia, o nosso erro, o nosso engano, a nossa falta, a nossa falha, ela vai aparecer, né? E muitas vezes nós desperdiçamos bênçãos, desperdiçamos orações de justos que não sabem o que está acontecendo, né? E dobram os seus joelhos por pessoas que estão tentando o impossível, fazer burro falar. Que essa história tão simples, né? Tão pequena, sirva de lição para nós que vivemos um dia atrás do outro, atrás de bênçãos, em oração, e somos dependentes todos os dias das bênçãos que nós precisamos para nos manter no caminho da salvação. A bênção que foi derramada ontem ficou para trás. Nós precisamos de bênção hoje, de novo. E se nós voltamos para a prateleira, a bênção não é derramada. E não adianta nós tentarmos enganar os nossos irmãos e os nossos amigos, que não sabem que muitos dos que pedem oração, muitos dos que vão à igreja, estão ali apenas para alcançar uma bênção e depois voltar para a sua vida, voltar para a vida que levava antes, né? Sem falar naqueles que, quando estão em vias, né, de se batizar, muitos, isso acontece demais.
pessoas que recebem o estudo bíblico, são abençoados e tudo mais. E aí, quando chega a hora de tomar a decisão, arruma sempre alguma coisa, alguma dificuldade, algum problema e vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando, o tempo vai passando até cair no esquecimento, né? Então, que essa história, esse, esse exemplo, né, que é a história imaginária, mas a situação de muitos membros de igreja, membros de comunidades, é real, é verdadeira, né? Que essas pessoas e nós mesmos, né, nós também temos a consciência de que Deus, ele é misericordioso, ele deseja nos abençoar, mas Deus não é bobo, Deus não vai ser enganado, nós não vamos conseguir enganar Deus de jeito nenhum, né? Deus pode até nos abençoar, mesmo né, agindo de maneira imprópria, né? Mas a nossa salvação está em risco. Então, que nós possamos aprender uma lição, né? Que burro não fala, e que se nós tentarmos viver essa vida, né, de engano, achando que vamos conseguir fazer algum burro falar algum dia, nós vamos só perder tempo. O que nós devemos entender é que nós temos um Deus que quer nos abençoar, um Deus que quer nos salvar, mas para isso nós temos que ter um coração sincero e temos que tomar decisões, né? Nós temos que ser pessoas de decisões e decisões sempre ao lado de Deus. A nossa oração deve ser sempre no sentido de que Deus nos dê sabedoria, nos dê fé, porque sabedoria e fé é dom de Deus, né? Então, nós precisamos que Deus derrame sobre nós, Deus nos unja com sabedoria, com fé, para que nós tenhamos propósito e que nós não venhamos, né, perder o nosso tempo e tomar o tempo de outros, né? E que cada pedido, né, cada oração seja baseada, né, em sabedoria, seja baseada em fé e que Deus realmente nos abençoe, abençoe os nossos irmãos, abençoe a nossa igreja, abençoe a nossa comunidade e todos nós, né, possamos ter em mente, né, que Deus quer abençoar, mas Deus sabe a quem abençoar, né? Então, nós devemos orar, pedindo que Deus nos ensine a contar o tempo, né? Nos ensine a contar os dias, vivendo com sabedoria, né? E como ensinou, né, o apóstolo Paulo, que Deus nos ensine a remir o tempo, ou seja, aproveitar o tempo da melhor maneira possível, não ficar desperdiçando, né, o nosso tempo, as oportunidades, né, que Deus nos dá, que Deus coloca diante de nós a cada dia, né? E que cada dia nós usemos esse tempo para adorar a Deus, para honrar a Deus e cumprir o propósito de Deus, né, na nossa vida. Essa é a minha mensagem, o meu desejo, a minha oração, né, para nós hoje.